Fala aí galera, Everton na área. Hoje vamos aprender aonde que o anticristo virá. Ele virá de Israel? Ele virá dos Estados Unidos? Onde que ele nascerá? O anticristo é uma besta, que é o que? Ele é um humano. Ele é humano, como Jesus também era 100% humano, 100% Deus. O anticristo ele é 100% contaminado pelo diabo e 100% humano. Ele é um homem com muito poder, ele é um homem que terá muita honra pelos homens. É um homem que vai trazer a paz e também vai trazer o que? A guerra contra Israel, do Armagedon. Então um homem que vai enganar muitos pelas suas falsas ideologias, doutrinas. E hoje vamos aprender o que é o anticristo e onde que ele virá. Com quem? Com os maiores arqueólogos, Rodrigo Silva. Agora, aproveitando isso, eu acho que tem um assunto que eu queria tratar rapidamente com você aqui. Muita gente tem me perguntado, eu quero até ver se eu faço um vídeo sobre isso, sobre Israel agora nessa conjuntura, se tem uma profecia específica. Tem muita gente que acha que o Israel é o relógio do Apocalipse, né? Exatamente. Olhe para Israel que você vai entender que época que a gente está, o que está acontecendo, né? Assim, eu acredito, como eu estou no terceiro grupo, que Deus trouxe a igreja, mas Deus tem um papel, muitos judeus vão aceitar no final. Tem muito judeu sincero, você entendeu? Tem muito judeu que está reconhecendo hoje que Jesus é o Messias. Muitos judeus, muitos. Gente racídica, de paiote, de preto, fala assim, olha, eu reconheci que Jesus é o Messias, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Ah, é? Que são as duas religiões. Para quem não entende, os judeus e o islamismo, eles não acreditam o Messias que é Jesus Cristo. Como assim? O islamismo, ele acredita que o Maomé é o Messias e ele é o anticristo. Já o judaísmo acredita que o Messias ainda não veio. O judaísmo acredita que o Messias virá para guerrear, para dominar o povo, para ajudar ele, para ganhar todas as batalhas. Isso pode citar muito o que é o Apocalipse, que Jesus virá com o seu cavalo branco, suas roupas retumbantes, resplandecente, que escrito na sua cor, Senhor, o Senhor, Rei dos Reis, sabe? Então, assim, o Messias não acredita, o Israel não acredita que o Cristo é o que o Messias que veio. Então, quando Jesus Cristo vier na segunda vinda, onde que todos Israel vão acreditar que ele é aquele que veio. Isso vai acontecer no final dos tempos. Eu reconheci que Jesus é o Messias, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Ah, é? Que são as duas religiões dos descendentes de Abraão, né? Porque o Ismael também era de Abraão. Teve um mesmo que reconheceu que Jesus era Deus pelo Alcorão. Como assim? Ele falou assim, escuta, eu comecei a ler no Alcorão. Que é um profeta, né? Ele é um profeta. E Jesus tem vários milagres no Alcorão, Maomé não tem nenhum. No Alcorão, Jesus nasceu de uma virgem sem pecado. Maomé nasceu de uma mulher pecadora. Não, Jesus é máxima de Maomé, tá alguma coisa errada. Por que Maomé é um dos profetas? Com base no Alcorão, ele foi procurar a Bíblia. Tem muitas pessoas do islamismo que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. O homem de branco que aparece. Então, só um parênteses rápido, tá tendo todo esse movimento do eixo do mal, mas o eixo do bem também está movimentando no mundo. Existem muitas pessoas dentro dos países muçulmanos que estão tendo sonhos com um homem chamado Issa. Issa é Jesus em árabe. E Issa está falando com eles sobre o evangelho. Estão alguns Que coisa maravilhosa. e já estão aceitando Jesus, mas continuam vivendo lá para não serem mortos pela família. Então Deus tem a manifestação do Espírito. Agora, com relação a esse papel profético, embora, como eu falei, por ser do terceiro grupo, que acredita que Deus tem um carinho por Israel e muitos vão aceitar, que a gente tem que fazer um trabalho de testemunho, eu explico com muito carinho, de testemunho de que maneira. Eu tenho amigos rabinos, Rabino Ventura, o Ravissani, conheci o Rabino Dudu, tem rabinos lá em Jerusalém, eles sabem que eu creio em Jesus. Então, como é que eu vou falar de Jesus para eles? Eu vou mostrar para eles que Jesus não é antissemita, Jesus era judeu, e de maneira que eles têm um apreço por Jesus e queiram saber mais dele, através de mim, e não a barreira, porque o cristianismo fez a pior propaganda de Jesus para os judeus. Eles mataram os judeus em nome de um judeu. A Inquisição espanhola, você entendeu? Você matou o Jesus, você perseguindo. Então houve muitos judeus. O ranço que muitos judeus têm, por exemplo, da cruz, é criado pelo cristianismo, que, sabe, e que tirou Jesus do judaísmo e acabou com o povo judeu. Então hoje o meu papel de testemunhar sobre Jesus é mostrar para eles que eu
aceito a fé de Abraão por causa de um judeu que eu creio ser o Messias. A única coisa que me separa do judaísmo é que para mim o Messias veio. Essa é a diferença. E aí, se eles não aceitarem Jesus, eu oro a Deus, porque como eu falei, é o Espírito Santo que vai convencer, não é o Rodrigo. Aí entra aquele negócio que eu falei. Agora, com relação ao papel profético, Que o pessoal tá te perguntando. muita gente está perguntando nas Tá redes sociais e acontecendo tal. agora, Veja bem, vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores, e essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Sim. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois o menino está nascendo. Eu dei palestra um dia no lugar que para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte: quem aqui deu a luz com 2 horas? Uma falou assim: eu dei a luz com 1 hora. 1 hora me nasceu. Eu falei: quem mais? Uma levantou a mão e falou assim: a minha ficou 3 dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas. Uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando. Aumentando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima 1 hora ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, 3 dias. Sim. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir humilde num jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir 2 Messias, um Messias filho de José, o outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria 2 vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala, quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse, das cartas de Paulo, que viveram no 2º século da nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, não. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus. Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se eu não me engano, acho que foi o pastor Júnior, que teve aqui, o Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la.
Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio do mar lá? O famoso, não sei. Demônio do mar? Tem um... Como? Cthulhu. Cthulhu é Lovecraft. Vou lembrar que Tá. Hã? Leviatã, se a serpente do mar. Aqui, tudo. Onde vem esse conhecimento? Atenção, Leviatã. Cara, o conhecimento esteve sempre aqui. É Exato. uma questão de humildade que não Ele mandou um Exato. Cthulhu no começo e depois consertou. o Leviatã, que é o Lotan, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, o garídica, o mal é representado por dois monstros do mar e da terra. E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai pro deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sim, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente, por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai, olha bem, a história da mulher pura, perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17, quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher Só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, Faz sentido, João né? vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abra uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele tá querendo Enfatizar demais, exatamente, que aqui no Brasil, se eu falar sair pra fora, descer pra baixo, subir pra cima, é vício de linguagem. Em hebraico, não. Quando você fala o seguinte: olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir, no Apocalipse até aqui, João já tinha visto o dragão sendo expulso do céu, ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo, tá certo? Se você já andou de avião para cima e para baixo, para você se admirar com o voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Senão é mais um Senão dia. é mais um dia. Por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher povo de Deus que foi pro deserto perseguida pela besta está agora coleada com a besta, montada na besta e embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim ela estão juntas. Estão juntas. E sabe o que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra para João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher, que eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta, o burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico, no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos, que mostrava essa cena. E essa mulher que só foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do Apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual que é o nome dessa mulher? Não. Europa. Europa? Europa.
Que doideira. Europa. E João vai mais além. Aqui, eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do Apocalipse. O anjo ainda explica para João: essa mulher que você viu, que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre 7 colinas. Qual cidade é essa? Roma. Por que 7 colinas? Porque você tinha 7 colinas em Roma. Tem uma moeda no museu lá que tem Roma nessa moeda. Roma é eterna, com uma mulher sentada sobre 7 colinas. Nossa. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre 7 colinas. Lá em Roma, até... Você já foi para Roma? Já. Você tem ali o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das 7 colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre 7 colinas. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então significa, se eu estivesse na época de João lendo, que aquela cidade que domina sobre os reis da terra e que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Aí agora do Apocalipse eu pulo para Paulo. Paulo falou que a volta de Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e aí fosse revelado o homem da iniquidade. É interessante que Paulo e João, nas cartas de João, falam que o homem da iniquidade, que é o anticristo, já dominava naquele tempo. Ele fala porque ele já domina e esse poder já opera e já está entre nós. Nas cartas, João... Mas aí... Pode ir. Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas faço que ela é importante. Então o anticristo já estava vivo naquela época. Ué? O cara é Jason? É. Aí que tá. João fala, porque vocês sabem que o anticristo há de vir. E muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ah, tá. Então existem vários anticristos. Até o grande anticristo. Exatamente. Final. É igual o Zorro, né? Tem vários Zorros, né? Até o anticristo no final. E quem que João descreve como sendo o anticristo? Alguém que saiu do nosso meio. Porque na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda ali, porque eu estou sem lente aqui, está escrito anticristo aqui, ó. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Só até tá bom. Só até aqui? Então você vê. Saíram do meio, mas não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Nos traíram. Tá. Você entendeu? Começar o seguinte, olha, o fulano de tal, a gente é parceria, mas ele saiu da empresa porque ele era traído. Paquito. O Paquito tá aqui ainda. O Paquito tá aqui. Tá no 1000 ainda. Aqui, mas não vai Mil passará, 2000 não chegará. Exato. Mas então, Paulo, ele falou, eles já existem. E saíram do nosso meio. Quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? Era em geral. A gente sabe pela história que tinha Cerinto, tinha Polícrates e outros mais gnósticos, mestres gnósticos. Imagina quantos anticristos já passaram pelo mundo. A gente pode citar vários deles que tentou exterminar com os judeus, pessoas que queriam mudar a doutrina dos judeus e etc. São esses considerados o anticristo. Como assim? Pessoas que ajudar o anticristo no final, pela simbologia que ele já fez no passado. Começaram a ensinar coisas, os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes do cristianismo. Porque não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam ir contra o que estava dos livros em gerais. E por isso foram tirados. Exatamente. Agora olha que Paulo fala, que eu li em João, né? A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio, quebra de aliança. Tá. Ora, a primeira condição, a condição sine qua non para morrer é estar vivo. Certo. A condição sine qua non para cometer
um fratricídio é ter irmão. Filho único não tem como cometer fratricídio, morte de irmão. Tá certo? Órfão não tem como fazer um patricídio, matar pai. Quem é solteiro não tem como adulterar. Só pode adulterar quem é casado. Só, em tese, Sim. só é possível de adulterar quem é casado. Só é possível de apostatar quem um dia foi fiel. Claro. Então, Paulo falou que haveria uma grande apostasia. João falou que os anticristos, é interessante que a palavra anticristo em Mas grego... ele não estava falando dessa época. Dessa época. Ele falou é porque Paulo, quando fala virá a grande apostasia... Não está falando lá no final? Não, aí que eu vou chegar porque do final, tá? Paulo, quando fala aqui em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, que virá a grande apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala justamente que... Peraí, não, estava na carta errada aqui. Paulo fala aqui, olha... Confunde um Lê pouco, pra mim né? aqui o verso... Mas o Rodrigo Silva explica muito bem sobre isso. Ninguém de uma hora, a partir do verso 13 aqui. 13. 3. 3. 2 Tessalonicenses 2, 3 em diante. Finalmente, irmãos, Isso. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Será que aqui o 2 você leu aqui mesmo? Eu li o 3. 2 verso... 2 verso 3. 2 verso 3. Capítulo 3, né? 2 verso 3. Aham. Vou ver aqui. 4, 2. Olha o verso 2 se você quiser. 2. Aham. Pedimos que vocês não se deixem demover Isso. facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí o 3 agora. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Dando a entender que o dia do Senhor... É a segunda. Dando a entender que a volta de Jesus já aconteceu. Ele falou, tem gente que está falando que a volta de Jesus já aconteceu. Não aconteceu. Ele está explicando por quê. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá. Isso, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá. Sem que, primeiro, venha a apostasia. Isso. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O 4 também? Isso, pode ler. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso. Apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha, mais um versículo. Mais um. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Você sabe o que o detém agora para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem alguém que está traindo a gente aqui na empresa. A gente ainda não revelou quem é, porque estamos levantando provas. É isso que está segurando de a gente revelar quem é. Mas quando a gente reunir as provas, nós vamos revelar quem é. Quando eu uso essa linguagem, quando eu reunir as provas, eu vou revelar quem está nos roubando, é porque o roubo já está começando agora. Sim. Então, esse espírito do anticristo já estava na época de Paulo. Já está. Porque ele falou, ele não estava revelado, mas ele seria revelado. E quando é que ele seria revelado? Quando viesse a grande apostasia. Aí lembra o que João também falou lá, isso foi Paulo, né? João falou o seguinte, esses anticristos já saíram do nosso meio e tudo. Então, fechando isso com o Apocalipse, esses que estavam ensinando doutrinas erradas dentro do cristianismo, alguns rompendo, no futuro, eles se juntariam com o principal inimigo do cristianismo, que era o Império Romano. E passariam a perseguir o cristianismo. Então, os primeiros pais da igreja, Policarpo, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos eles sabiam que o anticristo era alguma coisa ligada ao Império Romano. Essa ideia só arrefeceu um pouquinho na época. Tem gente que fala que o anticristo era César mesmo e isso. Mas não era César, porque lembra que é aí que tá, o anticristo não pode ser César, porque ele é alguém que sai do nosso meio e vai se juntar com César. E não, o César já era o inimigo. O César já era o inimigo, é alguém que me trai para juntar com o inimigo. Exato. Aí, na época de Agostinho de Hipona, Agostinho ficou muito feliz com o crescimento da igreja, graças a Constantino. Aí ele escreveu a Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Então, Agostinho falou assim, não, na verdade, a união da igreja com Roma é uma coisa boa.
Só que a igreja começou o quê? A perder a fé, algumas importantes ensinos apostólicos. Foi bom porque espalhou Espalhou o mundo inteiro, mas muita coisa foi se perdendo. E quando a igreja passa por 3 fases: primeira, de Constantino, que dá prestígio à igreja; depois de Clovis, em 508 de nossa era; Constantino, 321 a.C., depois de Cristo, perdão. Depois vem Clovis, 508, que dá um exército; depois vem Justiniano, em 538, que dá o poder. Aí a igreja começou a perseguir em nome de Jesus. Começou a perseguir os judeus, perseguiu os albigenses, os cátaros. A igreja foi perseguindo. E interessante que no próprio catecismo, há um ensino que está perpetuado no catecismo, que o anticristo será alguém que se assentará no trono do Papa, um falso Papa. Já ouvi essa tese aí. Você entendeu? A tese católica. Isso foi ficando. Quando veio a Reforma Protestante, 1517, século XVI, Lutero continuou entendendo que o anticristo vai vir de Roma, é um cristão apostatado que vai juntar poder e religião e Estado para poder se opor a Deus em nome de Deus. Percebeu que o trocadilho? Vai se opor a Deus em nome de Deus. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa fazer isso é um alto renome. Isso já está acontecendo. Por isso que eu estou falando, a volta de Cristo está grande, está por vir. Se Deus voltar hoje ou amanhã, não vai ser algo anormal. Já houve guerra, já houve pandemia, tem fome. Houve tanta coisa que estão acontecendo no mundo que pode sim, Deus pode voltar. Então, aqui está falando que para o anticristo vir mesmo, vai ter que fazer o quê? A religião vai se juntar. Uma pessoa para juntar as 3 religiões, pessoa que é o falso profeta, o falso mestre, que vai estar junto com o anticristo. Uma pessoa juntar 3 poderes é uma pessoa que uma pessoa de alto nome, que é o anticristo. Pessoa que tem o que? Falsas palavras, que vão enganar muito e a todos vão enganar a todos. Só o Israel, que no finalzinho, depois de 3 anos e meio, aí ele vai entender que ele é falso. Aí vai entender que ele é o anticristo na Bíblia do cristianismo. Eles acreditam assim, ele acredita só no Torá. Então eles vão compreender que verdadeiramente é o anticristo, que Jesus já veio, que Jesus ainda irá voltar, que ele ainda tem uma chance de ir para o céu. Sabe? E isso vai juntar os 3 poderes, vai juntar os línguas, vai juntar tudo, para formar uma nossa nação. São que uma falsa paz que havia no mundo. São para quê? Zwinglio, John Huss, depois Wesley, que fundou o metodismo, até os irmãos morávios, todos, assim, tal. Aí, quando chegou no final do século XIX, 2 padres dominicanos, eu vou lembrar o nome do principal deles agora, tá? Daqui a pouquinho vai vir, eles, para tirar um pouquinho o foco, porque estava muito assim, se é Roma, então o papado é o Papa e tal, eles tiraram o foco que o anticristo, na verdade, não tinha nada a ver com Roma, e que o anticristo era Nero. E começaram a jogar. Foi aí que surgiu pela primeira vez a interpretação pretérita do Apocalipse. Não, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com o passado. A besta do Apocalipse é Nero, para tirar o foco. E alguns protestantes começaram a beber nessas fontes e também foram tirando o foco. Aí você tem o Darby, que foi um dos primeiros a pregar que o anticristo, na verdade, não tem nada a ver com Roma, que o anticristo vai ser alguém ligado à Europa e com Israel. Aí Israel começou a aparecer. Depois do Darby, que ele fez até uma Bíblia anotada, você teve a Bíblia de Scofield, que começou a falar não é Israel, é o foco, é Israel, é o foco. Depois de Scofield, você teve B.E. Alexander, depois você tem... é muito conhecido. Vou lembrar, tem o Tim LaHaye, é mais recente, mas antes do Tim LaHaye tem o Hal Lindsey. Aí, essa nova visão pegou fogo no mundo evangélico. Os protestantes abraçaram isso com força. Ela ganhou cinema, ganhou livros. Então, hoje, uma grande parte dos evangélicos, que é um braço mais recente do protestantismo, que o protestantismo histórico são os batistas, os presbiterianos, luteranos. Aí depois você tem outras igrejas, o movimento pentecostal, da Azusa Street. Eles começaram a abraçar. Essa visão, agora, que está muito em voga, diz que haverá 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes para o céu, para não passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. E quem vai ficar para trás?
pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus. E entre esses, os judeus vão ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra. Eu, particularmente, com muito respeito a quem acredita nisso, eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem. Porque os judeus têm que ficar para trás para se ferrar, né? Entendi. Quer dizer, eles têm que pagar porque eles crucificaram Jesus. No final das contas, quem fica para trás são os judeus. Isso é antissemita. Quem fica aqui para se lascar e o anticristo será alguém. Aí começam as hipóteses. Na época da União Soviética, da Guerra Fria, era muito interessante a pregadores americanos demonizarem a União Soviética. Então o anticristo é um soviético. Muitos filmes do anticristo é um soviético. A bola da vez agora é a China. Agora tem gente que acha que o anticristo é a China e a China que com a Rússia vai lutar contra Israel e Estados Unidos ali no vale do Armagedon. Tivemos lá, né? Exatamente e tal. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam assim, eu não aceito que é esse o epílogo da história desse mundo. Por algumas razões bem rápidas. Primeira delas, isso é uma invenção do século XIX para cá. Finalzinho do século XIX. Você entendendo? Os cristãos de todas as eras, nenhum deles reconheceu isso. A questão da igreja ser arrebatada, que a volta de Jesus é um... Não, se você perguntar dos grandes reavivamentos dos Estados Unidos para trás, Spurgeon, todos os grandes pregadores, Dwight Moody, e ali para trás, Calvino, Lutero, depois mesmo pegando os autores católicos, São Boaventura, Agostinho, até chegar no momento apostólico, nenhum deles tinha essa ideia de o anticristo é um personagem que só vai surgir no final dos tempos. Ah, é? Nenhum deles tem. Nenhum deles tinha a ideia de que a igreja seria arrebatada. Todos, de maneira uníssona, incluindo os católicos, diziam que a volta de Jesus é um acontecimento visível, que todo olho o verá. Até o credo católico diz, né, havia a julgar vivos e mortos. E se você pegar mesmo alguns autores do século XX mais conservadores, como por exemplo Billy Graham, eles ensinavam a volta de Jesus literal no céu com poder e grande glória. Então eu particularmente não vejo essa necessidade de hoje ficar apontando para isso. Alguns falam, mas está tudo cumprindo, Rodrigo, olha bem, está justamente a China e a União Soviética, Israel e Estados Unidos de um lado de cá se cumprindo, olha, está cumprindo, só que cuidado, a gente tem que olhar, mas com parcimônia, porque algumas coincidências também cumprem. Quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, eu tenho, não tenho porque eu já me desfiz de vários livros, mas eu tinha um livro lá que foi escrito por um autor descalhamaço evangélico, um pregador famoso, dizendo que Saddam Hussein era o anticristo, ele que era a besta, e ele pegava a passagem e falava assim, caiu a grande Babilônia, e pegava justamente os trechos de jornal onde onde Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia. Olha, tá vendo? A Bíblia fala da Babilônia. Eu tenho um grande amigo que eu respeito muito, ele falou, não, mas veja bem, a besta tem que ser a China, porque o dragão vermelho é símbolo da China. Mas tem vários países que têm símbolo da China. Tem que tomar cuidado mesmo, porque tem sinal para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Tem que interpretar. Lembro o charge, eu tô tentando lembrar que tinha o Zé Apocalipse. Eu esqueci quem que era o cartunista que fazia o Zé Apocalipse. Você que é do métier, de repente até lembra. Eu não sei, não era o Caruso. Dá uma olhada, vê se o Zé Apocalipse. Quem que era o cartunista? Esse cartunista, eu lembro que tinha uma tirazinha que tinha o Zé Apocalipse gritando assim, né? Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Aí ele encontra com o outro falou assim, mas você não falou que a besta do Apocalipse antes era o fulano de tal? Ele falou, não, é porque eu trabalho com a versão atualizada dela, né? Então, já tô... Glauco? É o Glauco. Cada hora tem uma besta do Apocalipse. Então, olha, Nostradamus já foi chamado de besta do Apocalipse, Hitler, Napoleão, Muita gente. Steve Jobs, o carinha lá do o Macron, Emmanuel Macron. Como chama lá? Do Microsoft? Gente, o Bill Gates. O Macron da França. Então, agora também já estão pensando... Aquele Papa, não esse, o anterior também. Agora é o Putin. Então, quer dizer, eu prefiro ficar com esse lastro que eu tenho na história do cristianismo. Então, para mim, quando a igreja se juntou com Roma, eu digo isso aqui com muito respeito aos católicos, quando a igreja se juntou com Roma e começou a
matar em nome de Deus, cercear liberdades em nome de Deus, proibir a Bíblia do povo. Eu não estou inventando isso aqui, gente. Há livros católicos que provam isso aqui. Você tem o sino de, acho que é de... Eu quero lembrar de Toulouse, que falou assim: nós proibimos que os cristãos tenham a Bíblia. Foi só depois do Concílio Vaticano II que a igreja teve um movimento do aggiornamento, para usar a frase do Papa João XXIII, que ele já escreveu as encíclicas sociais, e aí veio o Pio VI, que aí, o Paulo VI, aliás, Pio VI foi na época da guerra, o Paulo VI, que aí a igreja começa a se abrir para o mundo, e aí param as missas de ser em latim, começa a ser na língua vernácula. Vira de frente para as pessoas, exatamente. Que era de costa, né? Era de costas. E, então, o Concílio Vaticano II que deu essa versão